vezes dá aquela desanimada por causa das dificuldades que passamos nas nossas empresas, né? E o bom é saber que não estamos sozinhas diante dos desafios e ouvir orientações de quem já passou pelas mesmas situações e deram a volta por cima. Por isso eu preparei esse episódio aqui, onde eu pedi a algumas amigas empreendedoras para compartilhar com a gente uma dificuldade que elas já enfrentaram durante suas carreiras. E o melhor, que é o como elas contornaram essas situações chatas. Então, bora para o primeiro relato? Eu vou começar com o relato da Grazi. Então, pode falar, Grazi. Emily, então, eu trabalhei com vendas praticamente a vida inteira, né? Desde os 12 anos de idade. Então, eu me achava expert em tudo que eu fazia, né? E realmente eu tinha uma desenvoltura muito boa. Só que quando eu comecei a empreender no brechó, por incrível que pareça, eu tinha vergonha de falar. Porque hoje o mercado exige muito isso e expõe a gente mais com as redes sociais, né? Até então, um dia que eu me visse muito perdida e uma amiga minha veio me ajudar, né, me dar umas dicas. Ela ainda brincou comigo assim: Grazi, você tem vergonha de ganhar dinheiro? Eu falei: não, então vamos falar. Então vamos pôr a cara pra bater. Vai ter gente que vai criticar? Vai, tá tudo bem. Vai ter gente que vai gostar? Mas vai, melhor ainda então. Então vamos, porque como diz o ditado, né, o que engorda o boi é o dono, né? O gado é o dono. Então, a partir daí, hoje eu vejo uma diferença enorme nos primeiros vídeos que eu gravei para o brechó, e em outros agora atuais, eu tô assim, 100% melhor, eu posso afirmar com toda certeza. E assim, a minha dica para empreendedoras, pequenas empreendedoras igual eu, é que vão, gente. Eles vão falar de todo jeito. E não, como diz minha amiga, não tenha medo de ganhar dinheiro, não tenha vergonha de ganhar dinheiro, seja qual for a forma, né? Sendo honesta, né? Que você venda um papel, um lápis, uma roupa, igual muita gente na época me criticava muito. Hoje ainda tem, mas graças a Deus eu tiro de letra. Ah, mas vender roupa velha? Eu falo, velha não, semi-novas, conservadas, cheirosas, né? E feita com muito amor. E convido todo mundo a já seguir, né, o meu brechó, @vale a pena vestir de novo. Muito obrigada, Grazi, por deixar o seu relato para a gente. E realmente, muitas empreendedoras têm vergonha de aparecer no seu negócio. Se a gente for perguntar, a maioria, antes de começar a gravar stories, produzir conteúdos, gravando o seu próprio rosto, tinha vergonha do que as pessoas iam falar, tinham receio. O bom é que a prática leva à perfeição, né? Então a gente tem que ir treinando, ir exercitando, ir aos poucos, ir no nosso momento, né? Para a gente valorizar cada passo que a gente der, né? Eu estou muito contente com o seu relato, Grazi. Tenho certeza que você ajudou muitas pessoas com esse relato. E agora vamos escutar o áudio da Márcia Barbosa, que coincidentemente é minha mãe. Então, oi pessoal, eu sou a Márcia Barbosa, trabalho em várias áreas, né? Tenho muitos anos que eu estou no mercado. Meu depoimento para vocês é que quando eu comecei, eu não sabia nem mesmo colocar preço na minha mercadoria, né? E eu trabalho com artesanato, então tive muito prejuízo, como um todo, né? Pessoas que não valorizavam meu trabalho, outras que compravam e não faziam pagamento. Aí depois que eu tive um conhecimento, fiz um curso de marketing, fiz um curso de dirigência de negócio, eu fui tendo contato, né, com essas informações e a persistência também, né, ajuda bastante. Né? A gente está crescendo no mercado de trabalho e ampliando o nosso conhecimento na área que a gente atua. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante também é não desanimar no primeiro impacto, né? Eu tive uma professora
de uma professora cabeleireira que ela sempre falava que a gente tinha de fazer um planejamento de até 3 anos. E depois de 3 anos que você montar a sua empresa, que está vendendo a sua mercadoria, que você vai ver um resultado. Aí você fala, nossa, Márcia, mas a minha necessidade é agora, né? Eu preciso de lucrar agora já. Gente, a gente temos que arriscar, né? Temos que arriscar, temos que fazer o nosso diferencial, buscar cada vez mais o conhecimento e melhorar o nosso produto. E hoje em dia eu posso falar que eu me sobressaio muito bem, né? Porque eu tenho uma secretária, né? Uma secretária, amiga, filha, que ensina a dirigir seu próprio negócio, a ter lucro, a colocar seu produto na rede social, né? Então eu sou privilegiada, mas vocês também são privilegiados, né? Vocês podem participar, né, dessas mentorias que ela está assessorando, que vai estar ajudando bastante, tá? Eu tenho certeza que quem estiver seguindo direitinho as ideias dela, o curso, né, e essas mentorias dela. Eu fico muito feliz com o seu relato também, mãe. E complementando, é muito importante ter comunidades, ter pessoas que te apoiam, que mesmo que não entendam ali sobre aquele assunto, mas te inspiram, te incentivam a procurar conhecimento, a buscar conhecimento, a praticar também, a ter o seu próprio negócio. Então é muito importante as pessoas incentivarem umas às outras. Principalmente mulheres incentivarem outras mulheres. Por isso que eu criei o nosso grupo, a nossa comunidade no WhatsApp, que o link está lá disponível para vocês entrarem. O link sempre vai estar na descrição de todos os vídeos Garotas que Lideram, para vocês compartilharem com outras empreendedoras, porque lá é um grupo para a gente conversar sobre esses temas mesmo. Então, mulher, eu estou desanimada hoje. O que vocês podem fazer para me ajudar a dar uma ribada no meu negócio, a dar um up, né, para alavancar minhas vendas, a me ajudar a perder a vergonha de gravar stories. Então, a gente sempre vai estar naquele grupo lá e vocês podem me chamar tanto no grupo quanto no PV, que eu vou estar ajudando todas e auxiliando da melhor maneira possível que eu puder, dentro do meu alcance, tá? Então eu fico muito feliz, mãe, por você ter compartilhado um pouquinho da sua história, das suas dificuldades que você passou. Eu te admiro muito, você sabe disso. E vamos para o próximo relato, né? Agora eu vou passar para vocês o relato da Lucy. Oi, tudo bem? Eu sou a Luciele, as pessoas me conhecem como Lucy. E eu sou microempreendedora desde os meus 17 anos. Hoje eu tô com 22, então tem 5 anos como microempreendedora. Meu primeiro microempreendimento foi uma loja de maquiagem que eu fiz quando eu estava saindo do ensino médio. E na época eu sempre mexi muito com mídia, eu sempre trabalhei muito com mídia, com essa parte de marketing. Eu tinha um canal no YouTube e tinha redes sociais onde eu ensinava as pessoas a se maquiarem. E na época eu fui modelo de passarela de uma agência em Belo Horizonte e era maquiadora. E então esse foi meu primeiro microempreendimento na época. Então minha ideia foi essa, trazer para as pessoas uma moda que era o meu estilo, que era a moda que eu gostava, que era o estilo que eu gostava, e de uma maneira confortável, peças boas, de qualidade confortável e com preços acessíveis para as pessoas. Essa foi a minha ideia de estar trazendo. Então na época eu abri a Lucy Vivar Store, eu estudei maneiras de abrir site, além da loja no Instagram, eu tive também um site da minha loja, que era um site onde as pessoas entravam e efetuavam compra a partir do site. Lá era calculado o endereço, o valor do frete para a pessoa. As pessoas tinham as opções lá que estavam disponíveis de pronta entrega.
Então, assim, foi um desafio muito interessante, porque nunca na minha vida eu imaginei que eu iria, assim, conseguir montar um site da minha própria loja, sabe? Então eram vários desafios, porque até você achar o site ideal, o Instagram ideal, o público ideal, o fornecedor ideal, eram vários assim desafios que eu tinha e assim era prazeroso para mim eu cumprir, era prazeroso eu receber um elogio do cliente, um cliente sempre voltar, sempre aprovar o meu produto, era a melhor coisa, sabe? Eu me senti muito satisfeita. E tanto que eu cheguei a enviar compras até para o Paraná, tinham pessoas de outros estados, além de Minas, que compravam. Meu público estava mais localizado aqui na região sul e sudeste, que era aqui Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, os estados mais aqui na nossa região, sabe? Então, assim, era muito interessante, sabe? Foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fechei a minha loja por conta da pandemia. E porque eu tinha acabado de me formar no ensino médio, eu formei no final de 2019. Então eu dei um tempo da loja. Porque antes era uma pessoa que eu queria cursar moda, depois eu fiquei confusa. E aí com a pandemia, enquanto eu estava estudando para entrar na faculdade, hoje eu faço medicina veterinária, eu procurei meios de, assim, tá trabalhando, tá voltando com o meu empreendimento. Até porque, então, eu sempre fui uma pessoa que sempre prezei muito pela minha liberdade financeira. Então, eu tive a ideia de abrir a Lucifer Store, que foi a minha loja de roupas. E, assim, foi um desafio muito grande, foi um desafio muito interessante, porque eu lembro que, assim, eu abri a minha loja e eu pensei assim, gente, eu tô abrindo uma loja, como que funciona isso tudo? Eu vou ter que estudar, sabe, muito. Na época eu tinha feito alguns cursos de vendas, de marketing, essas coisas, então eu aprendi muita coisa nessa área do comércio e da mídia, sabe, para estar vendendo seu produto na internet. E como era a pandemia, foi assim uma ideia muito legal que eu tive de estar iniciando minha loja pela internet, estar vendendo pela internet, para conseguir estar alcançando um número alto de clientes, já que as pessoas não estavam indo naquela época de pandemia até os estabelecimentos fazerem suas compras. Então, assim, moda era uma coisa que eu gostava, mas não que eu queria, assim, trabalhar minha vida toda com aquilo. Eu tinha outros planos, mas mesmo assim era uma coisa que eu tinha prazer em fazer. Então acho que isso melhorou muito no momento de eu estar abrindo minha loja. Então, com meus 18 anos, eu reabri a minha loja, que antes era de maquiagem, que era a Lucy Store, se tornou a Lucy Vivar Store, que era uma loja de roupas, uma loja de acessórios. E foi muito interessante porque eu estudei assim qual que era a moda do momento, sabe? Qual que era o estilo do momento, qual o estilo que as pessoas estavam utilizando, que era aquela moda mais Tumblr na época. Então assim, eu estudei o público que eu queria alcançar e estudei maneiras de estar efetuando os envios. Eu enviava para todo o Brasil, sabe? Estudei maneiras assim de fornecedores que forneciam o melhor tipo de produto para eu estar oferecendo para meus clientes e um ótimo custo-benefício também para alcançar um número bom de clientes. Mas eram assim desafios diários, mas cada dia eu não vou negar, eu não vou dizer que foi perfeito. Eu já pensei em desistir várias vezes, mas eu sempre falava, não vou desistir. Se eu cheguei até aqui, eu vou continuar, é porque eu tinha algum motivo para eu chegar até aqui.
não valeu a pena, eu vou continuar, vou lutar pelos meus sonhos. E assim, eram desafios que eu sempre pegava do meu limão e fazia uma limonada, sabe? Eu buscava entender o público, eu sempre buscava estar estudando, buscava assim, estar adquirindo informações para eu conseguir sempre oferecer a melhor qualidade de serviço da minha loja. Atualmente a loja não está funcionando, mas ela também, eu não fechei ela. Eu dei só um tempo porque eu estou fazendo faculdade e eu estou estudando a melhor maneira de eu conseguir consolidar a faculdade e o trabalho, sabe? Porque querendo ou não, esse é um outro desafio que é muito grande, sabe? Para quem estuda e trabalha, porque você tem que manter aquele nível de atendimento da loja, o nível de produtos, tem que manter o contato com os clientes, tem que estar sempre trazendo conteúdo, então tem que equilibrar isso. E além de eu ter vindo para uma cidade diferente estudar, então eu estou estudando maneiras melhores que eu possa estar buscando para reabrir a Lucis. Mas no momento ela está fechada, a Lucis Life Store está fechada no momento, mas ela vai retornar assim que possível, sabe? Como sempre, assim, trazendo o melhor para os clientes. O arroba do meu Instagram é @LuciFlyStore, mas no momento, igual eu disse, eu afastei, fechei a loja por enquanto, até eu voltar com ela, dar uma estudada melhor, para estar trazendo melhores coisas. E assim, mas de qualquer jeito eu continuo trabalhando com mídia. Eu tinha, além da loja, eu tinha também um outro trabalho que eu já fazia desde a época da loja, que é trabalhar com mídia, com redes sociais, essas coisas assim, com gráfica. Então é uma coisa que já tem um tempo que eu trabalho e no momento eu estou trabalhando com isso. Até mesmo questão do meu Instagram, produzindo conteúdo para o meu Instagram. E lá eu sempre estou falando sobre lifestyle, sobre moda, sobre a minha rotina, sobre medicina veterinária. E o meu arroba ele é Lucy Vivaz. E assim, eu espero poder voltar a trabalhar com a minha loja e assim, no próximo relato tá trazendo aqui a experiência de como tá sendo, reabrir a loja, as portas da loja numa cidade nova, com coisas novas. Espero que dê tudo certo. E muito obrigada, viu? Com certeza, Lúcia, você vai voltar aqui quando tiver a oportunidade de voltar, dar continuidade com esse projeto. E você nos mostrou que é muito importante a gente ter conhecimento, porque é uma coisa que a gente nunca vai se arrepender de ter investido em conhecimento, que é saber sobre redes sociais, mercado digital, o que é um e-commerce, o que é uma loja física, como precificar os meus produtos, explicar, saber falar para as pessoas qual é o meu público-alvo, qual é a minha persona. E é muito importante. Eu adorei muito o seu relato, porque você mostrou para as mulheres que elas não precisam desistir de algum projeto para dar continuidade em outro. Você pode pausar aquela atividade, aquela empresa que você está ali agora no momento, para se dedicar em outros projetos seus. Então, isso que eu achei muito importante no seu relato e eu tenho certeza que vai ajudar também várias mulheres. Agora, para dar continuidade, a gente vai passar o áudio da Juliene Vitória, que é minha irmã. Oi, eu me chamo Juliene, eu sou nail designer, mexo com unhas, né? Unhas de fibra, de vidro. Eu comecei nesse ramo em 2022, mas não tive o retorno que eu estava esperando, assim, logo de início. Então eu decidi ficar parada. Eu desisti, parei por 2 anos, porque eu não estava tendo o retorno que eu pensei que eu ia ter logo de cara, assim,
porque eu fiz o curso e pensei que logo teria várias clientes, vários seguidores no Instagram, mas eu tinha muita vergonha de divulgar, porque eu tinha 16 anos quando eu comecei, então eu ainda era aquela adolescente vergonhosa, então não divulgava tanto o meu trabalho. Acabou que eu só fazia para as amigas da minha mãe, que vinha aqui em casa, e ela falava que eu fazia unha, e essas eram as minhas clientes. Então, depois de 2 anos, eu resolvi voltar a fazer unhas em gel, e tá dando um retorno muito bom, e eu tô super empolgada por não ter desistido da minha empresa de unhas, né? Empresa, assim, por dizer. Que o conselho que fica, então, é que você não pode desistir de alguma coisa só porque não deu certo logo no início, porque ninguém, até a Coca-Cola, né, não teve muitos clientes logo de início. Então, é isso, não desista porque não tá dando retorno. Você tem que tentar e tentar investir e nunca se desanimar porque não tá dando certo, porque uma hora dá certo. Infelizmente, empreender, gente, é muito difícil, é um ato de coragem muito grande, porque trabalhar como CLT te dá um resultado, te dá valor, né, te dá um resultado monetário muito rápido, em compensação com o de empreender, porque você tem que divulgar, você tem que persistir, vai passar dias que você vai vender pouco, vai ter meses que você vai vender muito, e aí você vai ter que saber compensar um mês em cima do outro. Então, é viver numa balança constante, sabe, empreender. E é muito difícil. Não tem retorno nos primeiros meses. Pode até acontecer de ter. Se você fizer uma divulgação enorme, investir dinheiro mesmo, tiver sócios ali que vão investir dinheiro, mas quando você faz sozinha que eu falo, só você ali como dona, né? Não como apoio, porque apoio a gente também tem muito dos nossos pais, dos nossos familiares, mas não é disso que eu estou falando. É de planejamento, dessas coisas. Então, acaba que pesa muito, sobrecarrega muito nos primeiros meses, e aí depois, a partir de 1 ano, 6 meses ali, que você vai ter um retorno. Então, é muito trabalhoso, porém, vale a pena. E é muito importante a gente saber que desistir não é uma opção para a gente. Porque se a gente começou aquilo ali, a gente tem potencial para continuar, para fazer dar certo. Então, por isso que é muito, muito importante você sempre trabalhar a sua autoestima, o seu potencial, porque vai ter muitas pessoas que vão querer te desanimar, sim, nas redes sociais, presencialmente, em toda a nossa vida, tá? Então, a gente tem que saber trabalhar a nossa autoestima, o nosso potencial para a gente fortalecer cada vez mais os nossos projetos, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada da nossa vida. E para dar continuidade, a gente vai passar o áudio da Maria Eduarda. Oi, meu nome é Maria Eduarda, tenho 21 anos, tenho uma loja de roupas de moda feminina há quase 5 anos. Quando eu iniciei no ramo, eu tinha 16 anos, era muito nova, não entendia muito bem, tinha só uma grande vontade, um sonho muito grande de ter uma loja. Quando eu comecei com bem pouquinho, foi bem no finalzinho de 2019, início de 2020, quando começou a pandemia. Então eu tive uma dificuldade muito grande em conquistar o meu público, devido à minha idade, né, por ser muito nova e também pelo período difícil que a gente estava passando. Mas em nenhum momento, graças a Deus, eu desisti. Eu tive a oportunidade de abrir minha primeira loja no bairro, no ano de 2021, em setembro, e logo depois eu tive a oportunidade também de abrir a loja aqui no centro. Atualmente nossa loja é no centro de Bambuí. Foi assim, fases muito difíceis para mim, porque eu nunca tive ajuda, sempre fui eu sozinha, e por eu ser muito nova, né, como eu disse, as pessoas às vezes não acreditavam
ali no meu potencial, que eu iria conseguir, mas graças a Deus, hoje em dia, a gente vem conquistando bastante. Temos a nossa loja no Instagram, que tudo começou pelo Instagram. E uma coisa que eu tenho a dizer a todos que têm essa vontade, que têm esse sonho, que não desistem, porque no início não é fácil, nada é fácil no início, mas tudo que a gente tem persistência e vontade, dá certo. Então eu quero convidar vocês a conhecer o nosso Instagram, que é @exclusiva_sm_modas. A Maria Eduarda provou que, mais uma vez, a persistência sempre ganha, o esforço sempre é necessário para a gente conseguir ocupar espaços de liderança. E, principalmente para nós, jovens mulheres, a gente acaba enfrentando essas dificuldades das pessoas duvidarem das nossas capacidades. Então, é muito difícil, principalmente para nós, mulheres. Por isso que é muito importante a gente se unir para a gente estar cada vez mais indicando os trabalhos de nós mulheres e estar ocupando os nossos espaços de liderança que nos pertencem, né? E eu acredito que a pior dificuldade que eu passei na Adjorli foi entender meu público no início dela. E eu resolvi isso parando para listar o público-alvo, a persona do meu negócio. E a partir daí, colaborou para eu criar conteúdo, precificar e vender. Então, vocês podem perceber que uma coisa atrapalha todas as outras. Então, a gente precisa ter tudo em ordem nos nossos empreendimentos para, sim, ter resultados. E na HC, eu acho que eu tive mais dificuldades do que na Adjorli, porque foi minha primeira empresa e acabou que eu testei a maioria das minhas estratégias nela. E aí, eu descartei as que não deu certo e eu uso até hoje as que deu certo. Mas, no geral, se profissionalizar sobre diversos assuntos, para quem empreende, é indispensável para ter bons resultados. Então, eu fiz e faço cursos de marketing, gestão de negócios, redes sociais, design gráfico, mercado digital, branding e diversos outros temas complementares. E o mais importante de tudo é praticar tudo que você aprendeu. Então, eu aprendi uma técnica nova de gravar vídeo. Então, teste essa técnica nova. E vai testando diversos outros métodos que vocês aprenderem. E vamos para o nosso último relato. Oi, eu sou Tamires Nascimento, sou dona da empresa Tami Cozinha Afetiva. Trabalho na área de docerias, chocolate. E meu cargo-chefe é o Donuts, né? E eu sou chocolatier, mestre em chocolate. Eu tenho um caso para compartilhar com vocês, num perrengue que eu passei. Foi na minha primeira Páscoa. Eu estava iniciando um curso de chocolate, né? E nessa época eu tinha como missão que eu ia trabalhar com chocolate de primeira linha, o melhor chocolate que tem, que eu ia fazer temperagem e tudo. E aquilo eu comprei caixas e caixas e caixas. O contrário do que assim, a boa parte das confeiteiras trabalham, né, hoje, com cobertura de chocolate, eu ia trabalhar com chocolate nobre, né? O verdadeiro chocolate. E nisso, com aquele tanto de chocolate para fazer, chegou a época, deu a data de fazer já as cascas, de preparar. Aqui em Mambuí estava muito, muito quente. E eu não conseguia chegar na temperagem, nem no método de tablagem, nem nos outros métodos de adição, come crio. Então não conseguia chegar porque a temperatura estava muito elevada da cozinha, da bancada, da pedra que eu fazia, de tudo. E não conseguia. Colocava, tentava, dava choque térmico e nada de conseguir fazer essas cascas ficarem brilhantes, crocantes, do jeitinho que tinha que ser. E depois, assim, passou uns 2 dias eu desesperada, tentando ainda fazer essas cascas e nada, e sujando forma, e virando aquela bagunça, e o chocolate não dava o ponto, não cristalizava, não conseguia fazer a temperagem. Aí, no terceiro dia, assim, que eu acalmei um pouco mais, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou resolver esse problema, vou levar uma mesa de granito para dentro do meu quarto. Tirei lá de dentro do meu quarto
todas as minhas coisas, assim, a cama, os meus usos pessoais, coloquei minha mesa lá, levei o micro-ondas e foi ali que eu fiz a minha primeira Páscoa, dentro do meu quarto, porque era o único cômodo da casa que tinha ar-condicionado e eu conseguia controlar a temperatura do ambiente. Foi dessa forma que eu tive muito sucesso na primeira Páscoa, mas até ter essa ideia, eu chorei, eu desesperei, me descabelei, queria cancelar todas as minhas encomendas. E eu olhava para aquele chocolate e falava assim: meu Deus, que chocolate caro, eu não vou conseguir dar ponto nele. E isso faz parte, né? Eu acho que tudo com conhecimento, com a gente tirar, né, o as da manga, se reinventar, colocar nossa criatividade, né, e não desesperar, porque eu acho que o desespero foi o que mais assim causou esse transtorno de aflição nesses 2 primeiros dias, que era de produção intensa, já preparando para a Páscoa. É, eu aprendi muito com isso, né? Hoje eu já consigo ter um controle maior dessa temperatura do ambiente, da umidade, muitos produtos que eu faço, é tudo controlado por peso, temperatura, é, então tudo na medida, né? O doce ele é muito preciso, então eu consigo fazer bastante dessa forma, mas depois dessa Páscoa eu aprendi muito, muito. E hoje, se precisar, eu volto novamente para o meu quarto, eu vou tirar tudo de lá, transformo no ateliê de chocolate e farei de novo uma outra Páscoa, novamente com a mesma qualidade, entregando o melhor para os meus clientes. E aproveitando isso, dando espaço e uma brecha, hoje no podcast vai ter o sorteio, né, do nosso brinde do Tami Cozinha Afetiva, que será oferecido para os garotos que lideram. Espero que a ganhadora fique muito feliz com isso. E já que o tema do meu perrengue foi chocolate, eu vou disponibilizar uma caixa de degustação, como aquela caixa de mini ovos que eu fiz bastante na Páscoa, mas a vez em formato diferente. Vou disponibilizar aí para o sorteio do pessoal, dos telespectadores que estão aí junto com a Emily. Agradeço demais a Emily pelo espaço e vamos lá. Somos garotas que lideram e nós temos um mundo para conquistar. Então o recado está dado aí, né, Tami? As dificuldades sempre nos ajudam a aperfeiçoar e a passar por aquela situação. Então, se a gente passa por uma situação difícil, não é para a gente desistir, é para a gente analisar e saber como dar a volta por cima ali e contornar aquela situação. Para quando a gente passar por aquela situação novamente, a gente saber como reagir e como resolver aquele problema. Então, o recado da Tami está dado. E a primeira que comentar aqui nesse vídeo, eu quero, mais o número do telefone, vai levar esse mimo, né, de chocolates que ela preparou com carinho. E observação, tá? Tem que ser para as garotas que lideram de Bambuí, porque se trata de chocolate. Então, é uma comida, né? Agora, voltando para o nosso assunto, é muito difícil a gente compartilhar as nossas dificuldades com as pessoas. E eu admiro muito e agradeço as garotas que tiraram um tempinho para se abrir e incentivar outras garotas a terem seu próprio negócio e a persistirem diante de todas as dificuldades e diversas, né, que podem estar ali no nosso dia a dia, seja ela qual for. Então, eu te aguardo na próxima segunda-feira com mais um tema.